Olá, amigos da TV Cidade de Santo André, sou Anísia Ontem e estamos aqui nos limites da eternidade, fazendo esse passeio na história, agora com Moisés, nesse passeio que durou 40 anos pelo deserto. Foi um passeio difícil, que na verdade não foi um passeio, foi um programa. Como nós iremos ver, toda aquela geração que saiu lá do Egito, né, estavam ainda completamente encharcados, né, dos valores dos deuses do Egito, da adoração que havia lá para o deus Amon-Ra, nós sabemos que é Marduk, e Moisés, então, através das orientações do Senhor, então ele faz esse caminho, o mais difícil, e também visando, né, que não houvesse como retornar aqueles que estavam insatisfeitos. Mas, por outro lado, também esses 40 anos tinham outro propósito, que era mudar o quê? Mudar a mente. Nós sabemos que é esse o tempo necessário, entre 30 e 40 anos, para que mude-se, né, toda uma conceituação de uma geração, para o bem e para o mal. Aqui no caso, Moisés estava trazendo esse povo para que eles retornassem para o seu Senhor, o seu Deus, aquele, né, que eles tinham iniciado lá atrás, no tempo de Abraão, essa fidelização, essa fidelidade. E nós vimos então que eles saíram do Egito às pressas, dentro de uma situação de comoção total pela morte dos primogênitos do Egito, e eles saíram. Na verdade, eles não saíram assim, né? Enquanto havia o pranto, enquanto havia dor, eles abriram, né, os portões da cidade e foram. E eram mais ou menos, né? Hoje os estudiosos, alguns, eles falam que poderia ser 3 milhões de pessoas. Porque se contarmos, né, assim, 600 homens, e quando é narrado 600, uma quantidade assim de homens, são homens que estão aptos para guerrear, que estão aptos para ir à luta. Só que em 600 homens, vamos ver, né, existem quantos idosos que não foram contabilizados nesse censo? Depois tem as mulheres. Lembrando que muitos tinham mais de uma mulher e uma infinidade de filhos. Então, essa quantidade dessa população, ela vai muito além de 600 mil, né? Pode ser triplicado, enfim, né? Dentro da minha visão, eu acho melhor que seja triplicado, né? Mas mesmo assim, era muita gente. Então, dentro do nosso conceito, né, daquilo que nós aprendemos, da nossa ideia, nós vamos imaginando assim que eram poucas pessoas, não eram muitas pessoas. Isso não aconteceu de uma hora para outra, não aconteceu assim, né, de um momento para o outro. Houve todo um trabalho, houve toda uma preparação para eles saírem. Mas enfim, saíram, foram perseguidos, daí como nós vimos, o mar abriu, eles passaram, e essa passagem depois fechou, e os egípcios que estavam atrás pereceram. Outros não, que ficaram mais lá atrás, na retaguarda, não. Mas aqueles que estavam à frente, eles sucumbiram, né? Quando essa água ou essa maré voltou ao seu normal, enchendo aquela região com a água do mar, né?
houve logo no início reclamações e por mais que houvesse, né, a campanha para enaltecer o Deus de Israel, havia muito o desânimo pela dura caminhada, pela falta d'água, pela falta de alimentos e também, né, de nenhum conforto. Afinal de contas, né, era um deserto. Mas o que hoje eu gostaria de trazer, pulando um pouco todas essas dificuldades, as primeiras rebeliões, né? A que queriam carne, queriam pão, e aí veio o maná do céu, veio também, né, a carne que veio através das codornizes, que são aquelas aves que, né, cansadas, extenuadas do voo, caem e elas são pegas até os dias de hoje, né, pelos peregrinos do deserto, que são aqueles que fazem, né, o comércio ainda lá naquela região, eles pegam com as mãos ainda, né, que são codornas. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de trazer hoje é a respeito da arca. A Arca da Aliança, ela foi, né, trabalhada, a sua manufatura, né, vai ser descrita lá no capítulo 25, né, do Êxodo, capítulo 25. Mas hoje, né, dentro do capítulo 26, nós veremos, né, que tem ali já uma menção, né, nesse capítulo, no mesmo capítulo onde está o maná e as codornizes, né? Então, existe um versículo que menciona a arca, que está no capítulo 16, no versículo 34, que diz: Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou na vasilha diante da arca da aliança para que ficasse ali guardada. Como eu falei, somente no capítulo 25 é que vai ser confeccionada essa arca, né, que era em ouro maciço, né? E então nós vamos ver que muito provavelmente essa arca saiu do Egito. A perseguição não foi para recuperar o povo, mas sim para pegar aquilo que havia saído do Egito. Mas não vamos julgar, vamos observar o passo a passo que eu vou agora trazer, por exemplo, né, para fazer o refino do ouro. Então, o primeiro passo é fundir esse metal, né? E uma coisa, para fundir o ouro e o ouro ter liga, é necessário, né, a quantidade do ouro 5 vezes mais a quantidade de cobre, para que haja a liga, para que haja o manuseio, seja hoje para fazer uma joia, né? Ou seja até para fazer uma arca, que também vai ter que ter uma como eu diria assim, ia ter que ter uma forma, porque o ouro sozinho ele fica mole, ele não obedece às formas. Então isso seria o primeiro passo, arrumar 5 vezes mais a quantidade em cobre. Depois de fundido, e aí nós vamos ver que para fundir o ouro tem que ter uma alta temperatura, né? Ele tem que estar no estado líquido, né? E deve ser vertido para um recipiente metálico grande, cheio de água. No deserto,
vejamos, né? Aí a necessidade de vazar, né, o metal em estado líquido para a água, e nesta fase formam-se então espécie de gotas de metal que vai facilitar a corrosão de um ácido que tem que ser também colocado. Com certeza eles tinham conhecimento de tudo isso, né? Porque nós sabemos, hoje nós temos nos museus peças delicadíssimas, feitas em ouro, tanto em joias como outros utensílios, e dá para perceber que é o ouro trabalhado de forma sólida. Mas vamos ver o quinto passo para a realização do processo do ouro, né? Para que ele pudesse ser moldado. O processo essencial do refino do ouro é a corrosão de metais complementares como o cobre, né? E também a prata, contidas para fazer a liga, para dar a liga. Não é tão fácil, né? E nesse processo ainda tem que se colocar o metal no ácido nítrico, 70% com água, colocar primeiro lugar a água no recipiente e só depois colocar o ácido. Existe passo a passo, né? Para que haja uma reação de corrosão sobre os metais contidos na liga do cobre ou da prata. Então nós percebemos que não é algo muito fácil para se fazer numa região inóspita de um deserto, né? E aí ainda tem outros passos que não vou tratar aqui, né? Para não ficar muito cansativo, porque além de tudo é necessário imensas, né, vasilhas ou tanques para que esse ouro vá fazendo, né, todo o processo dessa mistura, né, para nós termos o ouro como nós vemos, por exemplo, nos lingotes de ouro. E ainda, né, tem que ter uma fornalha extremamente alta, né, e aí vai, né. E hoje para fazer até chegar nessas barras de ouro é um processo muito trabalhoso, por isso o ouro é caro. Naquele tempo nós sabemos que eles tinham já esse conhecimento e essa tecnologia para fazer o ouro. Não porque havia escolas para isso, mas porque nós fomos, né? Nós fomos visitados e fomos colonizados por aqueles que sabiam lidar com maestria com o ouro. O ouro para eles, os deuses antigos, não tinha o mesmo valor que tem hoje para nós, né? Que seja como lastro. O ouro servia para fazer coisas para a tecnologia. E depois, como eles, que eram os deuses, que eram chamados deuses, né? E a Bíblia cita isso com várias vezes, né? No próprio 10 Mandamentos tá lá, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então existiam, né? Então eles sabiam muito bem trabalhar o ouro e mandar. E essa tecnologia, né? Vamos dizer assim, essa industrialização do ouro para que ele se tornasse, não vou falar comerciável, mas eu vou falar utilizável, né, naquilo que eles iam fazer lá. Eles ainda fazer um processo para que esse ouro tornasse um pó, e esse pó aspergido por máquinas, né, por veículos especializados, para que
começasse a fechar novamente o campo atmosférico daquele mundo para que não perecesse todos aqueles habitantes. Então, aqueles que vieram para cá por uma situação, né, muito ligada à atmosfera da Terra e outros fatores que eu já falei nos vídeos anteriores, eles ficaram por aqui. Mas aí Moisés, né, isso foi uma parte só que eu fiz para falar sobre a Arca da Aliança. No capítulo 17, o povo, né, estava completamente sedento, a água era algo muito raro e Moisés, ele faz uma coisa assim muito interessante. Ele pega o cajado dele e fere uma rocha e daquela rocha jorra água. Só que o Moisés, né, como eu falei, ele tinha um grande conhecimento da região, né? Ele quando ele golpeia, né, o rochedo que ficava numa região chamada Rafidim, né? Quando ele fere e jorra água, é porque naquelas cercanias existiam rochas que elas eram calcárias, né? Eram calcárias. Então, por fora elas tinham o aspecto de rocha, mas dentro dela tinha veios d'água. E Moisés conhecia. E ele fez, então, quando ele olhou e ele viu que ali tinha uma rocha nesse aspecto, então ele vai, golpeia e a água jorra. Então foi esse, né, o grande feito que ele fez. E ele acreditava, né, como ele dizia, o Senhor nos proverá, né, a água vai aparecer, enfim. E ele acreditava que a credibilidade dele, né, com isso tudo, estava subindo. Mas em determinado momento, no momento crítico, e quando vinha, né, a resolução para a crise, eles ficavam realmente mais calmos. Mas logo começavam outras dificuldades. Mais uma vez vinha a revolta, vinha né, toda aquele descontentamento deles terem saído do Egito. Quando eles estavam nessa região de Rafidim, ali era uma região onde estavam os descendentes de Esaú, aquele irmão gêmeo de Jacó, né? Quando ele sai e casa com mulheres fora do grupo étnico, né? Que era para eles ficarem ali para manter o quê? Para manter, digamos assim, né, o DNA, né, mais próximo dos nossos colonizadores. E quando Moisés estava passando por ali, os povos foram hostis, né? Não procuraram dificultar ao máximo a passagem de Moisés. E nesse momento, então, Moisés vai nomear um jovem rapaz chamado Josué, né? Para que ele fosse o seu imediato. Que na verdade ele teria ali um posto muito semelhante a de um general. Porque quando Moisés ele está nessa caminhada, ele conversava, né, com essa divindade que foi mais tarde chamado de Yahvé, mas que ele era mesmo do clã daqueles deuses, né? Tinham dois clãs que se dividiram, clã de Enki e clã de Enlil.
O clã de Enki ficou para o lado do Egito e o clã de Enlil, ele vai ficar todo procurando resgatar toda a região aonde foi tomada por aquele povo que era do Egito e que servia ao outro Deus, né? Então, essa nomeação de Josué foi algo orientado ou até, né, estabelecido por esse Deus Yahvé, né? E quando esse povo, os amalequitas, eles começaram a entrar em choque, a não permitirem, né, que essa multidão do povo de Israel passasse por ali, começou-se ali uma luta. Começou a luta. E Moisés, né, esses 600 mil homens, eles eram homens de luta. Então veio, né, esse impasse e aí veio também a luta. E aí aconteceu uma coisa muito interessante que eu achei, né, algo digno de comentário, né? Então, os amalequitas, que eram os descendentes de Esaú, eles estavam em vantagem. Eles tinham o quê? Eles tinham armas e o pessoal estava indo, né? Eles não tinham armas, eles tinham utensílios apenas. E esses utensílios ainda foram os que foram tirados do Egito. Então eles não tinham arma. Então eles levavam desvantagem nessa luta, talvez até no corpo a corpo. E aí aconteceu uma coisa bem interessante que foi orientado por aquele que estava ali, né, fazendo, encaminhando ou seguindo, dando a rota para o povo de Israel passar, que era o Senhor de Israel. Então, Moisés, quando ele levantava os braços, Israel ficava mais forte e batia nos amalequitas. Mas ele ficava com os braços por muito tempo, cansava, caía. E a hora que caía, o povo de Israel apanhava. Então ele chama Josué e fala, né, segura meus braços, porque eu não consigo. E nós sabemos, se nós ficarmos muito tempo, né, assim, começa a adormecer, enfim. E aí, então, Josué segurou, né, os braços. E assim, eles passaram. Eles passaram, não sei, não tem número de baixa, mas eles conseguiram passar, né? E aí, quando eles passaram, aí o Senhor de Israel falou para Moisés, escreve um relatório dessa vitória, para que fique registrado e que seja lembrado. Então, isso também, numa leitura do capítulo 17, vocês vão encontrar, né? Aí, nessa caminhada, eu, num vídeo lá atrás, falei que a esposa de Moisés, que aqui na Bíblia é chamada de Zípora, em algumas traduções Séfora, mas enfim, vou falar Zípora. Eles tinham 2 filhos, né? Gerson, que era o mais velho, e Eliezer. E quando eles estavam vindo, né, quando eles saíram de Midian, estavam vindo rumo ao Egito, houve aquele impasse, né? Aquele agente do Senhor, aquele mensageiro, quase matou a família, ou seja, só os homens, porque eles não eram circuncisados, né? E a circuncisão era uma coisa que era obrigatório para o clã de Enlil, lá atrás. Isso foi batido o martelo. E eles não eram nem Moisés, nem os 2 meninos, né, os 2 filhos. E a Zípora, por conta dessa obrigatoriedade, né, que inclusive ela viu, parece que os filhos tiveram que ser circuncisados ou circuncidados, ela ficou muito
abalada com aquilo, achou que aquilo era demais para ela, pegou os 2 filhos e voltou para Midian, para casa do pai. E aí nesse reencontro, né, vai ter um reencontro familiar, porque Jetro, que era o sogro, acho que conversou com a filha e disse: filha, no lugar da esposa junto com o marido, né? E assim ele vai, leva a filha, os 2 netos e encontra com Moisés nessa passagem aí, nessa andança pelo deserto, né? E faz, sim, uma reconciliação com o casal ali, Moisés e Zípora, né? E seus filhos. E aí ele fica um tempo com Moisés. Então, esse tempo que ele vai ficar vai ser muito útil, porque ele vai trazer algumas coisas bem interessantes, né? Aí, assim que o sogro chegou, né? Eles se abraçaram, enfim, aquelas manifestações de carinho e tudo. Então, ele contou tudo o que aconteceu desde que ele saiu do Egito. No dia seguinte, Jetro, que era o nome do sogro, que também era sacerdote do Senhor, ele assistiu toda a rotina de Moisés, né? Desde as primeiras horas do dia. Então ele percebeu uma coisa, né? Que Moisés talvez não tivesse ainda atinado. Então, desde as primeiras horas do dia, Moisés ele ficava escutando as querelas do povo. E eram querelas, não eram assuntos importantes. Era assim, para Moisés consultar o Senhor a respeito daquele que tinha roubado alguma coisa, ou aquele que tinha brigado, aquele que estava em desavença um com o outro. E a vida de Moisés não era fácil. Conduzia um povo que de vez em quando estava entrando em rebelião, né? E ainda por cima ele tinha que fazer tudo, ele tinha que perguntar para o Senhor. Pergunta para o Senhor se isso aqui é certo, se é certo o que a pessoa está falando, ali está falando de mim, pergunta para o Senhor quem que está errado. Então Moisés, ele tinha um dia muito estafante, né? E aí, quando Jetro percebeu essa situação, ele chama o genro, que é Moisés, né? E fala assim, né? Seja você, né? Para o povo, diante do Senhor, né? E leva você as coisas ao Senhor. Mas, por outro lado, você vai ter que fazer a declaração de todos os estatutos e as leis, né? E fazer todos saberem o caminho que devem andar e o que devem fazer. E Moisés, então, né, entendeu que realmente ele teria que mudar essa dinâmica. E aí ele fica sentado ali num lugar. Todas as vezes que eles faziam a parada, ele ficava sentado no lugar e vinham todas as questões, né? E ele ficava desde manhã até a noite. Então não era produtivo, era cansativo, né? E aí então ele vai seguir o conselho e aí ele vai falar, né? Ele diz assim para Moisés, né? Por que você está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas as pessoas em seu pé, ao seu redor, de manhã até a noite? Aí Moisés fala para ele, mostrando que ele tinha razão de fazer isso. Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo e saber o que o Senhor vai decidir, ou o que Ele quer, né? Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva o que está certo, aquilo que eu falei, e explico os mandamentos, as leis do Senhor a todos. E aí Jetro falou, isso não está certo, né? Desse jeito você vai ficar cansado demais, o povo também. Isso é muito trabalhoso para você fazer sozinho.
Ele fala, agora escute o meu conselho. E o Senhor vai te ajudar. Está certo que você represente o povo diante do Senhor e também que leve a ele os problemas que eles têm. Mas você tem que escolher homens, ou seja, delegue, escolha homens, né, capazes, e coloque-os como chefe do povo. E aí ele vai fazer uma hierarquia, o Jetro, né, o sogro. Então ele vai falar, você vai pegar chefes de 1000, ou seja, né, chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50 e de 10. Então começava, né, com 10, vamos começar ao contrário, com 10 que iam responder a 1. Então 10, um seria o responsável, aí esse 1 iria levar para aquele que seria o responsável por 100, o de 100 levaria por 1000. Então começou, e aí nasceu então, né, a burocracia, acredito eu, né? Mas ele falou isso, uma coisa tem que ser muito importante. Esses homens têm que ser dignos, têm que ser honestos, têm que ser justos, né? E serão eles que julgarão as causas do povo. E você, né, ficará com as causas mais difíceis, aquelas causas que daí já seriam mais para o lado, digamos que, né, concernentes àquilo que tinha realmente que vir uma resposta mais de condução mesmo desse Senhor, que era o Senhor Deus de Israel, né? Os problemas mais fáceis seriam resolvidos nessa ordem hierárquica. E assim você será ajudado e também os ajudará e não terá um trabalho tão pesado. Então Moisés fez exatamente isso e o sogro partiu, né? E aí, né, tem uma parte que eu achei importante, porque nós temos hoje a águia, ela é representada em todas as nações do mundo. Eu fiz uma pesquisa, sabe, das grandes nações, é lógico que aquelas pequenininhas não vi, mas provavelmente também tem, inclusive o Brasil tem. A águia, ela é sempre um símbolo. Nós temos o símbolo da águia sempre, né? Isso está numa passagem, também aqui no Êxodo, né? Então está escrito assim, vocês viram o que eu fiz, o Senhor está falando isso, vocês viram o que eu fiz para o Egito, e como te carreguei, né? E, inclusive em hebraico é Vaesá Eshem, sobre asas de águia, e trouxe-os para mim. Então essa curiosidade eu achei interessante, né? Porque a águia, ela é alguma coisa também muito antiga, né? Então nós sabemos que a águia protege os filhotes, né? E além de tudo, ela tem um voo muito alto. Enfim, né? É cheio de valores, de uma simbologia muito grande. E aí nós vamos vendo, né? Essas foram as primeiras dificuldades. E segundo, né? Ainda nós não chegamos lá aonde será colocado ali as tábuas dos 10 mandamentos, do Decálogo. E isso nós veremos no próximo episódio. Aguardem até lá. Espero vocês. Compartilhem o vídeo da TV Cidade Santo André e até a próxima. Um beijo a todos.